Título 6. Dos direitos, das vantagens e das concessões. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 55. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei, a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo público. Artigo 56. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 2º. É assegurada isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos poderes executivo, legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 57. Nenhum servidor público civil do município poderá perceber, a título de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelo prefeito municipal. Artigo 58. Ao servidor ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada, que seja exonerado sem ser a pedido ou por motivo de penalidade, ou que se aposentar, fica assegurado o direito de continuar a perceber a remuneração do cargo, desde que tenha exercido o cargo por mais de 10 anos ininterruptos ou 15 anos em mais de um cargo. Artigo 59. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor, nos termos de regulamento. Artigo 60. As reposições e indenizações ao erário poderão ser descontadas em parcelas mensais, na forma de regulamento. Artigo 61. O débito com o erário, de servidor que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, será deduzido de seu crédito financeiro com o município, devendo o saldo devedor, se houver, ser quitado dentro de 60 dias, sob pena de sua inscrição em dívida ativa. Artigo 62. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Artigo 63. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, pelo exercício do cargo, vencimento inferior ao salário mínimo vigente no país. Capítulo 2. Das vantagens. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 64. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1º, indenizações. Inciso 2º, gratificações. Inciso 3º, adicionais. Inciso 4º, salário família. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicadas em lei. Artigo 65. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 2. Das indenizações. Artigo 66. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1º, diária. Inciso 2º, transporte. Inciso 3º, outras que a lei indicar. Artigo 67. Os valores das indenizações e as condições para sua concessão serão estabelecidos em regulamento, observados os limites previstos nesta lei. Subseção 1. Das diárias. Artigo 68. O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Parágrafo 2º.
a diária será paga antecipadamente, em qualquer caso, estará sujeita a posterior comprovação. Artigo 69. O servidor que receber diária e não se afastar do município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de 3 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá a diária recebida em excesso, no prazo estabelecido no artigo. Subseção 2. Da indenização de transporte. Artigo 70. Poderá ser concedido indenização ao servidor que realizar despesas com transporte para execução de serviços fora da sede, em situações inadiáveis e excepcionais conforme se dispuser em regulamento. Seção 3. Do salário família. Artigo 71. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico na forma da lei. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos, para efeito de concessão do salário família. Inciso 1º. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até 18 anos de idade ou, se estudante, até 21 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso 2º. O menor de 18 anos que, mediante autorização judicial, viva na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo. Artigo 72. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 73. Quando pai e mãe forem servidores públicos, o salário família será pago a ambos, e, se separados, as cotas a que faziam jus serão atribuídas àquele a cujo cargo ficar a guarda do dependente. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e madrasta, e, na falta deles, os representantes legais dos incapazes. Artigo 74. O salário família não está sujeito a quaisquer tributos, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Seguridade Social. Seção 4. Das gratificações. Artigo 75. Poderão ser deferidas ao servidor as seguintes gratificações. Inciso 1º, pelo exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento. Inciso 2º, como estímulo à produção individual. Inciso 3º, natalina ou 13º salário. Inciso 4º, outras que forem criadas por lei. Artigo 76. O 13º salário dos servidores públicos estatutários do município será calculado com base na remuneração, proventos e pensão em vigor no mês de dezembro, devendo ser pago até o 15º dia útil do referido mês, salvo se houver parcelamento e adiantamento, quando a parcela adiantada será calculada sobre o salário em vigor na data do adiantamento. Artigo 77. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 78. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, nem será objeto de desconto previdenciário. Artigo 79. As gratificações previstas nos incisos 1 e 2 do 75 serão disciplinadas em lei. Seção 5. Dos adicionais. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 80. Serão deferidos ao servidor, na forma da lei, os seguintes adicionais. Inciso 1º, por tempo de serviço. Inciso 2º, pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 3º, pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 4º, pela prestação de trabalho noturno. Inciso 5º, de férias. Subseção 2. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 81. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor direito adicional de 5% sobre seu vencimento básico do cargo efetivo. Artigo 82. O servidor, ao completar 30 anos de serviço ou, antes disso,
se implementado o interstício necessário para a aposentadoria integral, terá direito adicional de 5% incidente sobre o vencimento. Subseção 3. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade. Artigo 83. O servidor que trabalha habitualmente em condições insalubres, perigosas ou penosas, faz jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos de lei. Parágrafo 1º. O servidor sujeito a mais de uma das condições de trabalho previstas no artigo optará pelo adicional correspondente a uma delas. Parágrafo 2º. O pagamento do adicional cessa com a eliminação das condições de trabalho que lhe deram causa. Artigo 84. Para os efeitos desta lei, considera-se: inciso 1º, insalubre, a atividade que, por sua natureza e condições de trabalho, expõe ao servidor agentes nocivos à saúde. Inciso 2º, perigosa, a atividade que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implique riscos acentuados à integridade física do servidor. Inciso 3º, penosa, a atividade cujo exercício implique o desgaste físico ou psíquico do servidor em condições excessivamente acentuadas. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de caracterização das atividades previstas no artigo. Artigo 85. O município adotará medidas efetivas, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, com vistas à eliminação ou redução das condições penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 86. A servidora gestante ou lactante será afastada, sem prejuízo da remuneração, enquanto durar gestação e a lactação, das operações e locais previstos no artigo 83, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 87. Os locais de trabalho e os servidores que operem com raio-x ou substância radioativa serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Subseção 4. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 88. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. Somente será permitido o serviço extraordinário, na forma da lei, para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis cuja inexecução possa acarretar prejuízos irreparáveis. Parágrafo 2º. O adicional por serviço extraordinário não integra a remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, salvo nos casos em que a lei dispuser em contrário. Subseção 5. Do adicional noturno. Artigo 89. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, lerá o valor hora acrescido de 25%. Subseção 6. Do adicional de férias. Artigo 90. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a 1/3 da remuneração mensal. Parágrafo único. O servidor que fizer jus a mais de um período de férias por ano perceberá o adicional de que trai o artigo, em relação a apenas um deles. Capítulo 3. Das férias. Artigo 91. O servidor gozará, por ano, obrigatoriamente, 30 dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, no caso de comprovada necessidade do serviço, as férias poderão ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 2º. As férias serão concedidas de acordo com a conveniência do serviço, observada a escala que for organizada, não se permitindo a liberação, em um só mês, de mais de 1/3 dos servidores de cada unidade administrativa. Parágrafo 3º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 4º. O servidor estudante terá o direito de fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Parágrafo 5º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Artigo 92.
O pagamento do adicional de 1/3 de que trata o artigo 90 desta lei será efetuado juntamente com a remuneração relativa ao mês imediatamente anterior ao do gozo das férias. Artigo 93. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público. Artigo 94. O servidor transferido quando em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las. Capítulo 4. Das férias-prêmio. Artigo 95. A cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus a 1 mês de férias-prêmio, sem prejuízo da remuneração. Artigo 96. Para efeito do disposto no artigo anterior, considera-se tempo de efetivo exercício no serviço público aquele que o servidor houver prestado, mediante vínculo de natureza permanente ao município, em qualquer de seus poderes. Artigo 97. Para efeito de férias-prêmio não será computado o período de efetivo exercício se o servidor: Inciso 1. Contou em dobro férias-prêmio. Inciso 2. Incorporou o período de férias-prêmio para obtenção de outros direitos ou vantagens. Artigo 98. Reconhecido o direito às férias-prêmio, o servidor poderá: Inciso 1. Gozá-las. Inciso 2. Contá-las em dobro para fins de aposentadoria ou vantagens dela decorrentes. Artigo 99. Não serão concedidas férias-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: Inciso 1. Sofrer penalidade disciplinar que implique suspensão. Inciso 2. Afastar-se do cargo em virtude de condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva transitada em julgado. Artigo 100. As licenças e os afastamentos não remunerados suspendem a contagem do período aquisitivo de férias-prêmio. Capítulo 5. Dos afastamentos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 101. O servidor será afastado do cargo para: Inciso 1. Exercício de cargo de provimento em comissão. Inciso 2. Exercício de mandato eletivo. Inciso 3. Atividade político-partidária. Seção 2. Do afastamento para exercício de cargo em comissão. Artigo 102. O servidor investido em cargo de provimento em comissão da administração direta fica automaticamente afastado do exercício de seu cargo, enquanto durar o comissionamento. Seção 3. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 103. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador. Alínea A. Havendo compatibilidade de horário, manter-se-á em exercício e perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Alínea B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo ou função sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Seção 4. Do afastamento para atividade político-partidária. Artigo 104. O afastamento do servidor que se candidatar a cargo eletivo observará o que dispuser a legislação eleitoral. Parágrafo único. Configurada a fraude no afastamento de que trata o artigo, o servidor devolverá aos cofres públicos a remuneração que tenha recebido durante o afastamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Capítulo 6. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 105. Conceder-se-á licença ao servidor. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional. Inciso 3. Por motivo de doença em pessoa de sua família. Inciso 4. Por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou em razão de paternidade. Inciso 5. Para serviço militar.
Inciso 6º, para tratar de interesses particulares. Inciso 7º, para desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Inciso 8º, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical. Inciso 9º, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Artigo 106. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 5, 7, 8 e 9, do artigo anterior. Parágrafo único. Fim da licença, o servidor reassumirá, imediatamente, o exercício do cargo. Artigo 107. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 105. Artigo 108. As licenças concedidas dentro de 30 dias contados do término da anterior serão consideradas prorrogação. Artigo 109. O servidor poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a comunicar, por escrito, o seu endereço à unidade de pessoal do órgão a que estiver vinculado. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 110. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, por motivo de doença, acidente em serviço ou moléstia profissional, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração. Artigo 111. A licença para tratamento de saúde é disciplinada em decreto. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 112. O servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de pai, mãe, filho, enteado, cônjuge ou companheiro, mediante laudo médico oficial e comprovação da necessidade de sua assistência pessoal e permanente. Parágrafo 1º. A licença será concedida até 15 dias, sem prejuízo da remuneração, podendo ser prorrogada por período de 15 dias, com 50% da remuneração até completar 60 dias, excedendo esses prazos, sem remuneração. Parágrafo 2º. Havendo mais de um servidor da mesma família com direito à licença de que trata o artigo, esta será concedida a apenas um deles ou, alternadamente, a um e outro, observados os prazos previstos no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No caso das licenças concedidas alternadamente, os períodos se somam para fins de observância dos limites previstos no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O servidor que obtiver a licença remunerada prevista neste artigo, somente poderá obter nova licença remunerada decorridos 12 meses do término da anterior. Seção 4. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 113. Será concedida licença à servidora gestante, por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a contar do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de licença remunerada. Artigo 114. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 115. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a intervalo de 30 minutos por turno. Artigo 116. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 30 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano e menos de 6 anos de idade, o prazo de que trata este artigo será de 8 dias. Seção 5. Da licença para o serviço militar. Artigo 117.
Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo. Seção 6. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 118. Após 2 anos de exercício, o servidor poderá, a critério da administração, obter licença sem remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de até 4 anos consecutivos. Artigo 119. Protocolado o requerimento, devidamente instruído, o servidor deverá aguardar em exercício, por 30 dias consecutivos, a concessão da licença. Parágrafo único. Vencido o prazo previsto no artigo e não publicado o respectivo ato, o servidor será liberado, sem remuneração, por igual período, após o que retornará ao exercício de seu cargo. Artigo 120. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Artigo 121. A concessão de nova licença somente ocorrerá após 2 anos do término da anterior. Artigo 122. Não se concederá licença ao servidor. Inciso 1º, que esteja sujeito a indenização ou devolução aos cofres públicos. Inciso 2º, na condição de ocupante de cargo de provimento em comissão, salvo se requerer exoneração. Inciso 3º, que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. Seção 7. Da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Artigo 123. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que, servidor público, for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado, do território nacional ou no exterior, ou quando for cumprir mandato eletivo. Parágrafo único. A licença será concedida sem remuneração, mediante pedido devidamente instruído, e vigorará pelo prazo que durar a comissão, a nova função ou o mandato eletivo. Seção 8. Da licença para desempenho de mandato sindical ou representação. Artigo 124. É assegurado ao servidor o direito à licença para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou representação, sem prejuízo da remuneração de seu cargo, na forma de regulamento. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção nas referidas entidades, até o máximo de 2, por entidade. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição. Capítulo 7. Da estabilidade. Artigo 125. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo único. É assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para aquisição de estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo de avaliação de desempenho prevista no artigo 13. Artigo 126. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Capítulo 8. Das concessões. Artigo 127. Sem prejuízo da remuneração, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1º, por 1 dia ao mês, em caso de doação de sangue. Inciso 2º, por 1 dia, a fim de se alistar eleitor. Inciso 3º, por 5 dias consecutivos em razão de: alínea A, casamento. Alínea B, falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, madrasta ou padrasto, enteados, menor sob guarda ou tutela, e irmãos. Artigo 128. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, na forma de regulamento, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Artigo 129.
Ao cônjuge ou, na falta deste, aos filhos, será concedida a importância correspondente a 1 mês do menor vencimento básico pago pela municipalidade em decorrência de falecimento do servidor da ativa, em disponibilidade ou aposentado. Parágrafo único. O pagamento do benefício será requerido no prazo de 60 dias a contar do falecimento e efetuado, imediatamente, pela repartição pagadora, mediante apresentação da certidão de óbito. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!